vou fazer uma pergunta comum aos três convidados. Agora há pouco, faz mais ou menos 2 horas, foram divulgados os números mais recentes da pandemia do coronavírus aqui no estado de São Paulo. Nós chegamos a 58.247 casos, sendo quase 4.000 nas últimas 24 horas. O estado já registra 4.501 mortes. Foram 187 pessoas que morreram nas últimas 24 horas. Taxa de ocupação de leitos de UTI, 84,4% na região metropolitana, 68,8% no interior. Nós temos hoje 3.904 pessoas internadas por causa do coronavírus em São Paulo. Isso casos confirmados, fora os casos suspeitos, as subnotificações. A pergunta comum que eu faço a todos: em que medida esse cenário é uma crise anunciada? É uma coisa que, a pandemia não é anunciada, mas o cenário de limitação da saúde pública já é uma denúncia antiga. Eu pergunto a vocês, o que poderia ter sido evitado se houvesse políticas públicas mais concentradas na área da saúde? Freitas, é uma crise anunciada ou não tinha muito o que fazer? Olha, eu coloco é o seguinte: eu quero aqui coletivizar as responsabilidades, tanto da gestão municipal, quanto da gestão estadual e quanto da gestão federal. Então, vamos colocar o seguinte: quando isso aconteceu lá por volta de fevereiro, não só a Organização Mundial da Saúde, mas o próprio governo chinês passou relatório para o mundo inteiro, colocando a questão da pandemia, o que estava acontecendo naquele momento lá em Wuhan. Então, isso é muito importante a gente frisar, porque há muitos imbecis espalhados aí pelo país querendo jogar responsabilidade lá na China. Isso aí poderia acontecer em qualquer lugar, veio de lá. O governo chinês tomou medidas extremamente pertinentes, duras, né, para combater, como de fato está dando assim, um grande exemplo para o mundo de como se combate assim, uma epidemia de tão grande, devastadora que ela é. No Brasil, nós temos um problema. Primeiro, nós não temos governo, e isso é muito ruim. Né? Um país que não tem uma liderança política, que não tem um governo central, aonde ele centralize responsabilidade, aonde ele diga para o país o que deve ser feito, infelizmente nós não temos. Nós temos um governo que todos os dias ele cria um fato político para desestabilizar o país inteiro. E aí vai para a economia, aí vai para a saúde, aí vai para o meio ambiente. É só a gente parar e olhar o que está acontecendo no país. Então, esse é um fato muito grave. Tanto é que, nesse cenário, vem o consórcio, né, dos governadores do Nordeste e assume essa frente. Né? Aqui em São Paulo, nós temos aí várias dificuldades, André. Primeiro, trata o seguinte: qual foi as medidas que o governo municipal tomou para combater a epidemia? No Conselho Municipal, no final da minha gestão, estava se iniciando a pandemia. Eu convoquei uma reunião, convocamos a Vigilância Sanitária, a Covisa, para vir dar uma explicação, para dizer se o governo municipal tinha algum plano de contingência. Né? E eles falaram que tinha, que é o que acontece. Né? Você pega todas as entrevistas que a gestão dá, não falta material de proteção, não falta luva, não falta avental, os hospitais estão todos eles abastecidos, não tem problema de esgoto agora lá no EMB, não tem problema de chuveiro,
Você entendeu? É tudo uma maravilha. Os caras não têm, assim, a hombridade, a dignidade de assumir os seus erros, né? Porque quando a gente assume erro, a população assume também, vai junto. Mas quando a gestão ela tenta dizer todos os dias na televisão que está tudo ok, que não é essa palavra está tudo ok, é porque quando você... A Solange sabe muito bem disso. Os enfermeiros estão sem material de proteção. Aí vai os enfermeiros para a porta do hospital, protesta, diz que não tem. Vem a secretaria na televisão e diz que tem. Quer dizer, E quem está mentindo? Eu confio nos trabalhadores. Eu, sinceramente, confio nos trabalhadores. Esses que estão na linha de frente. Então, quando começamos a grande crise mesmo aqui em São Paulo, vamos pegar aqui a nossa cidade, o governo começou a construir os hospitais de campanha. Eu dizer para o Edson... Eu peço para que você, por favor, seja um pouco mais breve. Tudo bem? Tudo bem, tá. Solicitei, por exemplo, assim, a secretaria, ao Edson Aparecido, que construísse hospitais de campanha nas regiões periféricas, porque só foi construído nos bairros de classe média alta. Foi lá para o Pacaembu, a Embi, né, Ibirapuera. Quer dizer, é uma situação bastante complicada. Então, eu entendo que é um desafio muito grande que nós vamos ter pela frente, e se as gestões não coletivizar todas essas informações, todas as ações que vão ser tomadas com o controle social, com a sociedade, o movimento da sociedade organizada, vai ser muito difícil, porque está muito complicado.